rapaziada, beleza? Rodrigo Gomes na área, muito prazer estar com vocês para a gente dar sequência no nosso trabalho. Aqui a gente vai trabalhar a disciplina de Direito Penal das duas vertentes. Aqui, na verdade, a gente vai separar, em duas partes, parte geral e parte especial, e agora a gente vai começar pela parte geral. Vamos tentar fazer ali o conteúdo, né, que abranja a maior parte de concursos públicos que envolvam direito penal. Parte geral é o seguinte, tá no seu edital, vai ter questão na prova. E, obviamente, a gente vai começar pelo começo. Então, a gente vai trabalhar aqui a parte de princípios, mais especificamente as previsões constitucionais aplicáveis ao direito penal. Quando a gente fala nesse tema previsões constitucionais aplicáveis ao direito penal, estamos falando de princípios penais na esfera constitucional. Para vocês aqui de antemão, eu tenho 6 para a gente não barganhar. Então vem comigo aqui para a gente iniciar esse trabalho. E, aí tá aí para vocês, Direito Penal Parte Geral. O Rodrigo Gomes é o meu nome e a gente vai começar aqui a explanar. Primeiramente, eu tenho de entender com vocês essa ideia dos princípios. Então, se a gente for ali no tecnicismo, né, a gente vai ficar, né, atento a uma definição bem clássica. Ou seja, se eu pegar com vocês aqui e quiser a definição de princípios, tá? A gente vai chegar à definição que eles são os nossos pressupostos. Aí ele fala assim, básicos, fundamentais. E aí, sempre o aluno me pergunta, né? Rodrigo, princípio é pressuposto, sou do direito, não sou do direito, tenho dificuldade. Gente, pré é o que vem antes. Então, o que a gente fala sobre princípios é, antes de você supor que eu tenho uma apropriação de coisa achada, que está lá no artigo 169 do Código Penal, você já teria que devolver aquele celular que você achou. Não dá para, no século XXI, né, você chegar e achar que o que é achado não é roubado e quem perdeu foi relaxado. Não dá mais para a gente se pautar por ditados populares. Então aqui, quando eu quero falar com vocês sobre princípios, nada mais, nada menos, eu estou falando de valores. E a nossa ideia de valores é a mesma coisa. Você tem sua mãe, você ama sua mãe, ama seu pai, ama seu filho, seu irmão, alguma coisa que você ame, que você tenha, né, ali proximidade, afinidade com aquilo. Se aquilo tem valor para você, a ideia é de preservação. Então, o que eu quero sempre que vocês tenham em mente é valores, é a minha ideia de preservação. Então, aqui, quando a gente vai trabalhar com princípios penais, princípios processuais penais, eu estou falando dos principais valores. Antes de eu adentrar na Constituição Federal, o que eu quero que sempre quando você abra a porta, né, vai abrir a porta do direito penal, vai abrir a porta do processo penal. É uma portinha que você bate ali e pede para entrar. Dentro daquela porta ali, recinto adentro, é a relação que você vai trabalhar. Cada uma delas tem uma relação. E é importante você entender a relação que você está lidando para você entender naquela relação. Lê aqui para mim, por favor. Quais são os principais valores? Deu para entender? Então aqui, meu amigo, quando eu chegar na ideia com vocês de, né, a ideia dos valores do direito penal, o que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Eu tenho, de um lado, o direito de punir e do outro eu tenho a liberdade de locomoção. Então o que eu quero que você entenda, tá, sobre o direito penal, os valores que eu vou traçar é essa dicotomia aqui. De um lado, o direito que vocês já têm de ficar ligado, que na verdade é um direito-dever, né? É um poder-dever de punir. Muitas das situações o Estado não vai punir porque quer, vai punir porque tem de fazê-lo, tem de segregar. Então, em termos, né, de sinônimos, o que eu tenho aqui é o Estado, né, lutando, ou seja, né, correndo atrás de uma segregação. E esse caboclo aqui do outro lado, ele está defendendo a sua, né, a sua liberdade de locomoção, ou seja, a ideia dele permitir que continue agregado. Deu para entender? Então, o que eu quero que vocês entendam é que liberdade de locomoção, vocês vão estudar na Constituição Federal. Então, de cara, já está ali no artigo 5º. Já artigo 5º, inciso 15. Então, a primeira ideia básica que vocês têm de ter
do direito penal é essa liberdade de locomoção, que você já está cansado de saber. Todos, né, têm o direito, né, no território nacional, em tempos de paz, para nele entrar, dele sair ou nele permanecer, inclusive com seus bens. A liberdade de locomoção, o que eu quero que vocês entendam? Que a nossa prioridade, ela vai se dar, pender, na verdade, ela vai ter a tendência para esse lado aqui, beleza? Então, o que eu quero que vocês levem para toda a construção principiológica que a gente vai fazer é que essa dicotomia, a regra é a liberdade de locomoção. E do outro eu tenho o Estado, tá? Lembrando que esse direito de punir não vai variar. Ele será um direito exclusivamente público. Ué, Rodrigo, mas tem ação penal privada. Mas a ação penal privada, o direito de punir não é privado. É apenas o direito de perseguir, de ir atrás, de pedir alguém para punir. Então, pedir para punir pode ser feito esse pedido por um órgão público, ação penal pública, ou feito por um particular na ação penal privada. O que eu quero que você entenda aqui é que o direito de punir é um direito do poder público. É isso que faz o direito penal ser também classificado como um direito público. Todo direito que você tiver a relação de um lado Estado, do outro indivíduo, de um lado interesse público, do outro interesse privado, você está diante de uma norma de direito público, diferentemente das normas de direito privado, onde o conflito se dá na esfera de particular para particular. Ali eu tenho um grau de paridade, aqui eu não tenho um grau de paridade. Lembra lá do direito administrativo a supremacia, né, do interesse público, e aqui também vai rogar, lembrando que a nossa liberdade de locomoção é a regra. Dito isso, a gente vai agora caminhar, lembrando, por valores que eu quero preservar. E você já está aqui começando, pô, que direito você quer, Rodrigo? Eu quero preservar a liberdade de locomoção do cara, mas eu quero também preservar o direito da comunidade de ter uma conduta harmoniosa. Então aqui, o poder público que vai representar esse interesse social de segregar alguém que não tem condições de viver agregado. Então a ideia síntese é essa. Agora a gente vai caminhando para os princípios, para os valores que a gente vai. Vou começar com a dupla dinâmica do direito penal. A dupla dinâmica do direito penal é, Rodrigo, você falou que você queria punir. Vou trocar a palavra, tá? Você falou para mim que você queria impor a este cara uma pena. Essa pena, que é tecnicamente definida como privativa de liberdade, é a pena que a gente vai segregar esse cara. Legal, beleza, Rodrigo. Como é que você vai chegar nessa consequência da punição? Eu vou chegar na consequência da punição pela causa. Qual é a causa? A infração penal. Então aqui o que a gente tem de ter, para eu ter uma infração penal e eu ter a consequente pena, vamos chegar nessa construção. A primeira delas é, bora construir, pô. Vamos segregar esse cara. Vamos. Como? Vamos criar a causa, o motivo. Vamos criar esse modelo negativo que a gente não quer de comportamento. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Vamos construir esse modelo negativo e ele só vai ser negativo porque ele vai ter uma consequência punitiva. Vamos criar essa duplinha? Vamos embora. Então vem comigo que a gente vai começar aqui agora a construir o quê? Olha para cá. Já a ideia que eu tenho, eu estou nos princípios. Aí eu estou agora, tá? Começando a nossa análise, eu estarei nos princípios constitucionais, tá? Penais. Então aqui, se eu tiver que trabalhar uma duplinha dinâmica, não tenho a menor dúvida. Eu vou trabalhar essa dupla dinâmica aqui, ó, legalidade e anterioridade. Óbvio que ambos têm muitas consequências, tá? Rodrigo, legalidade e anterioridade é constitucional? É. Ué, mas eu li lá no artigo 1º e no 2º e 3º também no Código Penal, tudo bem, mas eles vêm da Constituição. Não, não vem não, vou te provar. A legalidade, como muitos aí, eu tenho uma posição diferente aqui, eu tenho uma visão diferente. A galera costuma pegar essa legalidade e tacar lá no 5º 39, não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia. Eu falei, ué, mas lá o cara tá focando no anterior, ele não tá focando na lei.
Ele está falando que quando você for fazer essa lei, ela tem que ser anterior. E a pena também tem que ser prévia. A galera e as bancas também têm mania de destacar essa parada na legalidade. E eu discordo, porque não é isso. Eu estou perguntando aqui, cara, eu quero fazer uma lei penal. Ah, você vai ter que fazer anterior. Não, tudo bem. Ela vai ter que ser anterior. Tá, o bolo tem que estar pronto antes dos convidados chegarem. Entendi. Quem faz o bolo? Não, ele tem que estar pronto antes dos convidados. Tudo bem. Onde a gente vai comprar esse bolo? Que bolo é esse? É bolo solado? Então eu discordo radicalmente de quando eles falam lá no 39 que tem que ter uma lei anterior e uma pena prévia. Legal, concordo que lá é anterioridade. Tá relacionado à legalidade? Tá, mas legalidade não é bem por aí. A legalidade é, eu quero uma lei penal. Beleza. O que a gente está falando na legalidade? Sabe o que é? Quando a gente fala em legalidade, na verdade a gente está falando na fonte. Como assim, Rodrigo? Eu estou falando de onde vem isso. Eu quero uma lei penal. Eu estou falando em construções legais. A primeira ideia... Olha para cá, eu não botei o quinto 39. Eu botei o 22.1. Aí você, ué, Rodrigo, eu já estou isso aí. Isso aí é competência da União. Eu falei, pois é. Porque quando eu te perguntar sobre fonte, eu quero saber de você a fonte material e eu quero saber a fonte formal. Bom, a fonte, né, a material é a fonte que a gente vai chamar fonte de produção. Então é muito tranquilo. Para você traduzir é quem produz, de onde sai essa produção, qual é o forno que vai sair esse bolo. E o 22.1 da Constituição Federal responde para a gente. Ele fala, olha, é competência privativa da União legislar sobre direito penal. E PT, saudações. Então aqui ele já começa comigo a me dizer quem é essa fonte de direito material, ou seja, quem produz a matéria de direito penal. Eu vou botar na tua mão aí o Código Penal, vou botar a Lei de Tortura, vou botar o Estatuto dos Armamentos, vou botar na tua mão uma matéria, uma substância. De onde veio essa substância? Saiu de que forno? Só tem um forno para ele sair. É a União. Para você que ainda não está ambientado com terminologias de entes federativos, você vai trocar por uma palavra mais fácil para você. Aqui, nada mais, nada menos, eu estou falando na esfera federal. Legal. Tudo bem, Rodrigo. E aí você falou também que tem uma fonte de tem uma fonte formal? A fonte formal a gente também chama de fonte de conhecimento. Ou seja, saiu o bolo lá do forno da União. Só que ele saiu em que formato? Foi aquele bolo fofinho que sai, né, estourando, ou é o brownie, que na verdade era um bolo solado e a população resolveu chamar de brownie. Que bolo é esse? Tem que sair de que forma? Então a gente tem uma forma de tomar conhecimento daquilo que saiu da União. E a gente vai se pautar pela nossa forma através de lei. E quando eu falo lei, eu estou falando em que poder? Eu estou falando no poder legislativo. Estamos juntos até aqui e eu só quero que você aplique a acumulação entre os dois. Então, já a primeira ideia, quando tem eleição municipal, que é o show de horrores. Prefeito falando que vai, né, entorpecente e que vai mexer na segurança pública e que vai mexer na prática criminal. Como assim o município ou o estado vai interferir na esfera criminal? Vamos lá dizer como é que é. Eles têm até a competência ali para o policiamento, mas será que tem a atribuição legislativa para isso? E aqui está a resposta. Quando você vai trabalhar com a legalidade penal, o 22.1 já fala, olha, tema de direito penal é competência privativa da União. E abraço. Não gostei. Pois é, amigão, eu tenho uma opinião. Você sabe onde enfiar e a parada para onde você vai com a sua opinião, não sabe? Então, aqui não se trata de opinião. Aqui é uma previsão nossa, constituinte, que nós fizemos. Tranquilidade, prosperando, essa fonte material e formal é o que vai me dar. Daqui, eu vou até apagar aqui para a gente ter um espaço maior, e eu tenho uma OBS que vai ter em prova também, tá? Qual seria a sua OBS, Rodrigo? A OBS que eu vou ter aqui é a ideia de, daqui a gente vai falar de 2 subprincípios, tá? Deixa eu tentar otimizar esse espaço aqui para de repente caber numa tela e ficar melhor para você visualizar. Então aqui eu vou ter uma OBS, tá? Que dessa minha previsão, tanto de ter de ser da União, da esfera federal,
e tanto de ter de ser do Poder Legislativo, eu tenho aqui dois subprincípios que vêm daqui. O primeiro deles é o subprincípio da reserva legal, beleza? Então aqui o subprincípio da reserva legal e aqui o subprincípio da taxatividade, tudo bem? Então aqui, meu amigo, na hora do meu subprincípio da reserva legal, o que eu estou escrevendo aqui é que para eu ter direito penal no seu sentido estrito, a gente vai depender para modalidades incriminadoras apenas do formato que sai do Poder Legislativo. Ah, Rodrigo, mas eu já ouvi falar que outros poderes fazem atos normativos, tal qual a lei. Tudo bem, mas aí eles estão na função atípicas e são outras espécies legislativas ou normativas. Lei, propriamente dita, é só o Poder Legislativo. Já ouvi falar na lei delegada. Tudo bem, é uma lei delegada que tem suas exceções e tem suas limitações, que não se equipara a uma lei propriamente dita do Poder Legislativo, feita pelo Congresso Nacional. Então aqui, quando a gente vai falar da reserva legal, eu quero que vocês lembrem da nossa previsão da legalidade estrita, tudo bem? Então aqui, quando a gente falar nessa formalidade, tomar conhecimento desse conteúdo de direito penal através de que forma? Da forma estrita da lei. E quando você fala lei, leia-se Poder Legislativo. Ah, mas tem a lei delegada, tudo bem, mas é outra parada. Ah, mas tem medida provisória, nem leia, ainda que tenha força de, não é lei. Então não vamos trabalhar com matérias incriminadoras sem lei editada pelo Poder Legislativo. No máximo, a gente pode ter a figura de complemento dessa lei, não é aqui o momento oportuno para ver isso, aqui a gente só está na ideia principiológica. Tudo bem até aqui? E, obviamente, que a gente vai ter de lembrar que essa taxatividade, ela pede que a gente crie um tipo penal. Tipo penal, se você quiser ir para o vocabulário vulgar, sem ser do direito, é isso que eu sempre indico para os alunos, seja você do direito ou não, até sendo você do direito, para poder se comunicar melhor com a população, com o teu cliente, com o teu destinatário ali do serviço público que você vai prestar, é importante que vocês saiam do formalismo do juridiquês e expliquem que o tipo penal é um modelo, tipo o que a gente entende como negativo. É um linguajar vulgar que vocês usam. Ah, fulana é bonita tipo a Juliana Paz. É bonita tipo, Grazi Massa. Esse tipo é uma linguagem que vocês usam de comparação. Ah, é tipo aquele carro, É tipo aquela, modalidade. Ele joga tipo aquele jogador. Tipo é uma linguagem de comparação. Quando eu tenho tipo penal, matar alguém, eu estou olhando para uma conduta de alguém que puxou uma arma, disparou contra alguém e ceifou a vida dele, olhei e falei, caramba, isso é tipo, essa conduta é tipo o que está na lei. É tipo matar alguém. Então, tipo penal é um molde que eu deixo lá. Quando você praticar aquela conduta em concreto, a gente vai poder trabalhar com ela. Deu para entender? Então aqui, quando a gente for criar esse tipo, eu preciso que ele seja taxativo. Sem dúvida nenhuma. Eu não posso criar o tipo penal de matar. Matar vai me deixar muito em aberto. Então eu sempre vou precisar de tipos taxativos, tipos fechados. Ou seja, esses tipos, eles não podem deixar dúvidas na hora da sua aplicação. Deu para entender? Legal? E aqui eu vou tentar botar na mesma tela para ficar uma visão mais que eu quero fazer. Eu até concordo que você faça isso aqui, ó. Isso aqui eu não discordo. Eu até concordo que a legalidade ela é muito associada à anterioridade e vice-versa. E a anterioridade é ligada à legalidade. Mas eu discordo plenamente que elas são a mesma coisa. Dado que, agora sim, eu vou lá para o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39 e 40. Por que, perdão, esqueci de me referir a questão da... Porque lá sim, ela vai me dar uma previsão interessante. Ela vai me dar previsão que agora todos vocês conhecem, que é aquela famosa, não há crime. Aí você fala, sem lei. Olha aqui o foco dela, ó. Sem lei anterior que o defina e não haverá também pena. Aí ele fala, sem o quê? Sem prévia
cominação legal. Detalhe aqui, tá? Cominação na verdade, previsão. Então, cuidado, galera, que de repente está começando. Cominar não é combinar. Lembra que a pena você nunca vai ter certeza de qual é a pena. Homicídio, 6 a 20. Furto, 1 a 4. Qual é a pena? Não sei. Eu sei que é 6 a 20. É uma previsão. É um intervalo. Qual que ele vai pegar? Não sei. Aí a gente vai depender ali, né, do caso concreto. Tamo junto? Então aqui é muito importante uma ideia já que a gente tem de ter em mente, tá? Quando eu falo que não há crime sem lei anterior que o defina, eu tenho a previsão primária. Primeiramente, eu tenho que tomar conhecimento da conduta, da causa. Depois, eu vou saber tomar conhecimento da consequência. Eu sei que matar alguém é uma conduta negativa, primeiramente eu olho matar alguém, não está nem no negativo. Ele não está falando não matarás. Isso aí é em outro texto que vocês leem. Aqui é matar alguém. O texto é muito louco, ele inclusive é positivo. Matar alguém. Embaixo, secundariamente, numa segunda leitura, você entende que é proibido, porque eu coloco lá 6 a 20. Deu para entender? E, obviamente, Rodrigo, o que você tem para concluir desses dois raciocínios? Bom, aí para a gente finalizar em considerações finais, a gente tem para considerar duas coisas. Legal? Primeira delas, a famosa, né, analogia. Por quê? Analogia é uma ideia que nós temos de que não há lei em determinado contexto. Legal? Então, eu consigo sempre, né, e costumo dar sempre o exemplo, né, que não há lei para determinados contextos. Então, não há previsões legais. Para esses contextos, eu não posso simplesmente sair integrando situações que não foram previstas na lei. Ainda que eu vou trabalhar com analogia, essa ideia de que não haverá lei, a gente vai trabalhar que não haverá, né, previsão sem a lei. Ou seja, a regra é que não haja, melhorar isso aqui, a regra é que não haja analogia. No entanto, a gente não pode esquecer. Então, em regra, não caberá analogia. Salvo qual hipótese? Salvo aquela famosa analogia in bonam partem. Ou seja, se a gente tiver que comparar algo para beneficiar o réu ou o acusado ou investigado. Para prejudicá-lo, a gente não vai poder enquadrá-lo naquela lei que não previu a situação de analogia e diversas vezes o legislador esquece de fazer previsões legislativas nesse sentido. Tudo bem até aqui? Então a gente não vai poder fazer analogia para piorar a situação do réu. E uma outra previsão que a gente tem de ter ideia é, quando a gente falou aqui que a lei anterior, não se esqueça, tá? Eu falo que a lei é anterior ao fato e o contrário não pode. Então, quando eu peço que a lei seja anterior ao fato, eu não posso fazer o contrário, o fato ser anterior à lei. Quando eu falo que a lei tem de ser anterior ao fato, nasce a lei hoje, ela vai regir situações futuras. Ela não vai poder ir para trás, ela não vai se aplicar a fatos pretéritos ou fatos passados. Lembra da regra geral? Por que eu botei o 39 e o 40? Porque eu preciso que você lembre que a lei penal, ela não retroage, certo ou não? Então, ela não retroage, mas ela não é absoluta. Então, o que eu quero que você entenda é... Perdão, deixa eu melhorar isso aqui. Ela não vai retroagir, só que você não pode esquecer que ela tem exceção, salvo se ela for uma retroatividade para benefício do réu ou aí do acusado ou do investigado. Então nunca se esqueça que a regra, o princípio, é o da irretroatividade penal. A lei penal não retroage, a não ser que seja uma retroatividade benéfica. Fica tranquilo, não é nesse momento, na parte de lei penal, é que a gente vai entender que situações é essa de benefício e que situações de conflito que a gente pode se deparar.